Bora, Fel, acompanhar a análise da mídia nesse empate no primeiro jogo da final, Corinthians e Vasco 0x0. Que futebolzinho vagabundo desse time do Corinthians, hein? Os caras não acertavam 2 passes seguidos, pelo amor de Deus, cara. Desse jeito que vocês querem ser campeão, chega na final pra fazer esse papelão dentro de casa, não acertar um passe, não acertar uma jogada, entregar várias bolas na defesa. Desse jeito não vai dar, mano. Não vai dar. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Voltamos com imagens aí da fiel torcida. Terminou na Neoquímica Arena. Muita festa, fogos. Tudo preparado ali para quem sabe o Corinthians conseguir uma vantagem já que jogava em casa, mas isso não aconteceu. Quem sai com vantagem é o Vasco, porque empate na casa do adversário, vai decidir no Maracanã. E de certa forma, né, Geode, em muitos momentos, até em boa parte do jogo, se a gente tivesse falado assim que alguém merecia abrir o placar, fazer um golzinho, talvez teve mais o Vasco perto dessa possibilidade do que o Corinthians, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o Vasco fez um ótimo jogo, acho que para o contexto, né? Você jogando fora de casa contra um Corinthians, que acho que no 11 contra 11 hoje é superior. E também no banco, né? Tem um elenco mais forte para fazer as mudanças. Acho que o Vasco fez um belíssimo jogo, só que desperdiçou todas as oportunidades ali, as melhores oportunidades que teve, né? Finalizar no alvo não foi exatamente a qualidade que o Vasco teve nessa partida, embora tenha tido várias outras qualidades no jogo. Acho que foi um bom jogo do Vasco. Do Corinthians, talvez a gente pudesse esperar um pouco mais, realmente, né? Jogando diante da sua torcida, sempre apoiando e etc. Acho que a notícia boa para o Vasco é justamente o nível da sua atuação. Sim. E esperar que, jogando no seu estádio, diante da sua torcida, o time consiga converter as chances que criou hoje, que foram maiores do que as chances do Corinthians. Ou em quantidade, né? Sim, sim. Em quantidade. Que a chance do Yuri Alberto ali, que o Léo Jardim no final do jogo fez uma baita defesa, me pareceu a mais clara de todas. Isso. Porém, em volume, se não tem a dúvida. E ainda que o impedimento tivesse sido marcado, eu acho que era um lance bem duvidoso, a gente ia tirar essa dúvida no VAR. Mas acho que em volume, em quantidade, o Vasco teve mais. Para o Corinthians, a boa notícia é que, apesar desta atuação do Vasco e do que foi o jogo de hoje, a partida terminou empatada e aí é bom lembrar, o Corinthians ganhou todos os seus jogos fora de casa nessa Copa do Brasil. Verdade, inclusive. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Palmeiras, ganhou do Novo Horizontino, então é um Corinthians melhor fora de casa do que diante da sua torcida nesta Copa do Brasil. Então, acho que a boa notícia e a esperança do Corinthians fica muito por conta aí desse histórico na competição de realmente ter vencido todas fora. É claro que está absolutamente aberto, ficou difícil até apontar um favoritismo, né? Acho que para a maioria das pessoas, talvez o Corinthians chegasse como favorito no confronto, o que também significa pouco se a gente olhar para as semifinais, onde os dois favoritos acabaram ficando, né? E agora acho que o favoritismo do Corinthians, talvez depois do empate em casa, não seja mais presente. E a gente tem uma final completamente aberta, completamente escancarada para esse jogo de volta. Bom lembrar que o Corinthians também não sofreu gols fora de casa, né? Nessa competição. Todas as vitórias sem sofrer gols. A gente falando de favoritismo, né, Pedro Ivo? Na semifinal, os favoritos ficaram pelo caminho. E para muitos, o Corinthians tinha algum favoritismo hoje, até por jogar em casa, por ter um 11 ali. Se fizer um cara a cara, o Corinthians vai levar melhor. Mais uma vez, o favoritismo ficou por terra e agora ele se inverte para o próximo jogo? Ou você está com um Jean assim, ó, tá tudo em aberto para o Maracanã? Tudo bem, William? Um abração a você, Calça, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui ligado com a gente mais uma vez, nesse linha hoje. Não, para mim o favoritismo não se inverte. Eu acho que tinha um leve favoritismo por muitos aspectos e a gente precisa tentar observar, afinal, pelo que é uma decisão. É o que os times vêm jogando nas últimas semanas, é o que os times jogaram em recentes semifinais, jogos de ida e volta, a dificuldade que o Vasco historicamente tem para jogar a Itaquera, na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Se você para pensar que o Vasco não vinha jogando um grande futebol antes das semifinais, vinha muito mal, inclusive, é um time que você não sabe qual caminho ele ia tomar, se era só uma mobilização por um clássico regional ali contra o Fluminense, ou se tinha um gás a mais para essa final, mostrou hoje que tinha, só que era um jogo em Itaquera, um ambiente que sempre foi muito hostil ao time do Vasco, não estou dizendo só de torcida, o Vasco tem dificuldade para encarar o Corinthians há muito tempo, especialmente fora de casa. É um time que, se eu não me engano, são 11 jogos que sofria gol
Sofria gols em todos os jogos. Ganhando, goleando, perdendo, sofria gol. O Vasco entrava em campo e ia sofrer um gol. Dessa vez não sofre um gol, então começa a inverter um pouco essa lógica. E no primeiro tempo aí eu tô com o Jean. Eu não acho que tem muito essa coisa do merecimento, quem esteve mais perto. Só que dentro do que o Corinthians entra num jogo em casa eu acho que é para fazer vantagem. Quando você tem Garro, quando você tem Yuri, quando você tem Memphis, acho que você tenta conectar essas peças que já funcionaram muitas vezes bem dentro de casa. Essa proposta não funciona. Demora a entender como é que vai baixar alguém para sair, como é que vai apoiar. O Corinthians melhora até com a saída de um deles do meio para o final do segundo tempo. O Vasco não. O Vasco tenta tirar o jogo, tirar essas conexões desse trio, em algum momento tentar ser minimamente perigoso e chegar, faltou concluir. Então, dentro das propostas, o Vasco se aproximou um pouco mais do que poderia ser um bom desenho de jogo. Ainda assim, não venceu. Agora, é aquela velha ladainha, né? Assinaria o empate? Acho que o torcedor do Vasco... Acho que sim, né? Preferia não perder e levar para a festa que a gente viu hoje. A gente deve ver, muito provavelmente, no domingo no Maracanã, ingressos esgotados. O Vasco forte em casa. Eu acho, como pensava que eu combino até fora do ar, porque antes de começar, tudo que esses times têm para oferecer nesse momento de temporada, pelo que não foi a temporada em muitos aspectos, não estamos falando de 2 grandes projetos de futebol que agora serão consolidados como um grande time. Não. O Vasco talvez tenha dificuldade de explicar como chegou ali, o Corinthians também, mas chegaram, tem méritos. E o que resta muitas vezes nesse momento é o Maracanã. É o só depender de si. É o poder fazer a história que não tem há 14 anos. É muito mais a ver com isso do que exatamente com algum tipo de favoritismo por uma de ordem tática, técnica. O Vasco hoje conseguiu voltar bem para o Maracanã. Vai pegar o avião amanhã, hora do almoço, ele vai voltar bem para o Maracanã. Poderia até em algum momento ter finalizado melhor vencido? Sim. Favoritismo mudou de lado? Acho que não. Acho que é aberto, como achava que era aberto hoje, um pouquinho mais para o Corinthians, porque acho que teria a capacidade melhor de decidir, mas não vejo esse favoritismo, mas o Vasco volta em uma situação que poderia ser mais confortável, não foi pelo que o time fez. E é um pouco raro o Vasco fazer em Itaquera, fora de casa, contra o Corinthians. Depois desse olhar 43 que o senhor lançou aqui para mim, tão carinhoso, tão cheio de afeto, de amor. Não conhece a música do Paulo Ricardo, lá do RPM? Então, você lançou um olhar aqui quase que apaixonado por mim. Eu não vou nem jogar tema. Você quer falar alguma coisa? Primeira coisa, sabe que eu sou apaixonado por você. Boa noite, William. Boa noite, Jean, Calçade, Pedro Will. Boa noite aos fãs do esporte. Nossa, eu desconfiava. Sempre. Eu concordo com tudo que o Pedro disse, concordo com a abertura dos colegas, mas importa ser campeão. É isso. Então, no final das contas, toda essa questão, o projeto, o jogo bem jogado, o porquê chegou a... Tudo isso, nesse momento, é assunto para depois do domingo. Porque nesse momento, para equipes que tiveram temporadas ruins e nem poderiam ter feito coisas muito diferentes por conta de seus problemas de administração, o que importa é quem vai dessas equipes que estão abaixo do seu potencial histórico e do tamanho que elas têm, quando a gente olha a qualidade de campo, qual delas vai terminar o ano feliz? Qual delas vai ser campeã? Hoje o Vasco fez um pouco mais que o Corinthians para isso, taticamente foi superior. Tecnicamente, eu acho que dos 5 jogadores de quem eu posso esperar alguma coisa a mais, dos dois lados. 3, ou se quiser vou colocar até 6, vou colocar o Andrés Gomes nisso. Isso, são trios. 3 de cada lado. Só o colombiano foi um pouco melhor. Um jogo abaixo do Coutinho. Sim. Quando tinha espaço para dar o passe. O Ryan dessa vez não brilhou. O Garro entrou em campo, não justificou. O Memphis só se destacou quando saiu balançando a cabeça ao ser substituído. Fez um e o Yuri também não fez um grande jogo. Você já não tem times tecnicamente brilhantes quando a gente fala do jogo, quando a gente fala da capacidade geral. Coletivamente o Vasco fez um bom jogo na marcação, o Corinthians, por tecnicamente não jogar bem, ajudou. Acho que o placar foi justo porque ele não tem interferência na arbitragem. Sim. E tá tudo muito aberto. Aliás, a arbitragem foi bem, tudo certinho, o que estava impedido mesmo. Tá tudo muito aberto, não é muro pro jogo de volta, porque o Vasco é um time instável, que pode fazer uma partidaça e golear, pode tomar vários gols também. O Corinthians é um time que oscila, depende da inspiração individual de alguns jogadores. Nas finais, às vezes, aparecem heróis inusitados, aqueles que a gente nunca imagina. E no domingo, o que importa no meio dessa situação dos clubes, que é irrelevante para mim agora, é quem vai sair feliz. É só isso que eu tô curioso para saber. Muito bem. Paulo Calçade, Vitor Birner levantou uma bola aqui. Por que os trios não funcionaram tão bem? Pelo seguinte, boa noite. Boa noite. Vamos começar então
pelo lado do mandante. Isso. A estratégia do Vasco foi perfeita, maravilhosa, bem executada. É claro que o lado ofensivo, né, porque o que o Vasco fez? O Vasco travou o Corinthians. Quando você trava o adversário, você tira a bola dele e agride. E o Vasco não acertou um chute no gol. O Vasco finalizou mais que o Corinthians, o Vasco foi mais perigoso em vários momentos, porém o Hugo Souza não fez uma defesa. O Léo Jardim fez 2. O Corinthians, com todos os problemas, conseguiu chegar no gol 2 vezes. Só uma coisa, você acha que isso é uma questão técnica ou tática ou ambas? Não, o que eu vejo primeiro é uma questão tática, estratégica e tática, do desenvolvimento da ideia do Diniz. O que o Diniz fez? O Diniz subiu a marcação no Corinthians. Sim. O Corinthians não ia ficar dando chutão. Eu acho até que, em determinado momento do jogo, era melhor ir com a bola alta do que continuar vendo o Vasco ganhar todos os duelos. Mas aí é uma questão do treinador. O que ele fez? Ele subiu a marcação. Coutinho e Ryan nos 2 zagueiros. Nuno Moreira no Bidu, não saía com o lateral esquerdo. Mateuzinho tinha o Andrés Gomes, não saía com o lateral direito. Os 2 zagueiros estavam marcados. O Ranieri, como primeiro volante, tem mais dificuldade para sair jogando. Então, o que acontecia? Você via o Bidon, em muitos momentos, vindo receber e o Ranieri um pouquinho mais avançado. Mas aí um volante sobe no Bidon, então não tinha saída. O Corinthians não conseguia sair. Por isso que ficava perdendo bola. Aí você via a posse de bola do Vasco subir, porque além de ser uma característica do Vasco, deste treinador do Diniz, isso foi implementado pela maneira do Vasco jogar. O Vasco travou as saídas do Corinthians e o Corinthians ali ficou batendo no muro. Quando você trava a saída, você tira do jogo o Memphis, tira do jogo o Yuri e tira do jogo o Garro. A menos que o Garro viesse aqui trabalhar perto dos volantes. Também acho que deveria ter vindo mais. Seguinte, se tem dificuldade, tenta se movimentar. Você olha para a dificuldade e continua fazendo a mesma coisa, aí é óbvio que no segundo tempo ele iria trocar. Ele esperou 6 minutos e trocou. Aí botou o Martínez, o Maicon, ele inverteu. Ele começou o jogo como terminou contra o Cruzeiro. Foi. E terminou como começou. Exato. Contra o Cruzeiro. Eu não entendi porque isso mexendo nos volantes. 6 minutos para fazer a mudança. E tudo isso manteve o trio distante. O Corinthians não conseguiu. Então, para mim, essa é a continuação desse jogo. No Maracanã não há por que o Vasco mudar. Ainda mais jogando em casa. Subindo em casa, travando o Corinthians e tendo a galera jogando junto. Aí eu vejo um favoritismo do Vasco. Senão ele pediria para jogar na Arena Corinthians o segundo jogo. Claro. Ele fala, deixa eu jogar aqui. Claro. Não, ele vai jogar na casa dele. É um favoritismo assim, pequenininho, porque é 0-0, né? O Corinthians pode marcar um gol lá, porque o Vasco vai se atirar, vai talvez ser um pouquinho mais ofensivo e os espaços vão surgir. Agora, o Diniz tem um caminho para a volta definido. Gente, eu quero mais do mesmo. E não o Dorival, tem o que mexer, não tem por que mudar. Cara, ele pode aprimorar. Ele pode aprimorar. Mas para que mudar radicalmente, você tem 90 minutos. Calma. Conceitualmente, não vai mudar. Até porque o Diniz nunca joga de maneira diferente. Não jogou em Itaquera recuado, nunca jogou assim, não vai jogar assim no Rio. A única questão é que o Pedro chamava atenção para a quantidade de jogos que o Vasco toma gols. E o Dorival, nesse momento, precisa achar uma forma de escapar dessa marcação alta que o Vasco vai fazer. E ele tentou de todas as formas, não conseguiu hoje. O Diniz precisa deixar preparadas soluções para o caso do Corinthians mudar a saída de bola do jeito em que haja lançamentos longos, ou mesmo passe curto, porque o Corinthians tem o Yuri, que é um jogador de velocidade, que gosta de atacar o espaço. O Corinthians tem alguns jogadores que podem fazer um passe longo, principalmente se o Garro recuar mais. Daqui não sei se o Garro começa jogando a partida de volta, ou seja, um time que tem sido vulnerável defensivamente, apesar de perigoso com a bola como é o Vasco. Qual é o impacto, por exemplo, de você tomar um gol numa final? Num jogo como esse.
Porque não é um jogo de pontos corridos. Então, é um jogo de tantos detalhes, tantos nuances, que eu não consigo ver uma vantagem para alguém. É só isso. E acho que nem sempre você tomar um gol significa que você fez algo errado. Então, Exato. Assim, pode acontecer, porque o futebol é assim, e você tem detalhes que às vezes mudam, inclusive, toda uma análise sobre um jogo de futebol, né? Toda uma análise. Então, uma bola que vai na trave. Hoje você teve uma bola na trave, por exemplo, do Vasco. Isso. Uma bola que vai na trave, que entra, muitas vezes muda completamente a análise que faz sobre o jogo. Acho que eu estou muito de acordo com o que o Calçade falou. Acho também que o Vasco não teria nenhum motivo para mudar no jogo de volta, seja pela atuação que ele teve hoje contra o Corinthians, seja pelas poucas alternativas que o Fernando Diniz tem. Porque vamos dar uma olhada nisso também. Na hora que o Vasco faz hoje, mesmo tendo um veterano como o Coutinho em campo, a sua primeira mudança, faltando 10 minutos para o final do jogo, o Corinthians já tinha feito 4. Fez só 2. Só 2, né? E o Vasco termina só com 2 alterações, sendo que a última A partir dos 34. ali a saída do Coutinho, mais para gastar um tempo Aos do que 90 qualquer minutos. outra coisa. Então, assim, existe essa diferença, acho que indiscutível, O Vasco sobre... tem um 11 e o Corinthians tem um elenco, tem um grupo Isso um aí, pouquinho o Corinthians maior. tem uns 14 e 15. Então, assim, o Corinthians tem um banco para rodar, para fazer mudanças. Até para mudar a escalação para domingo. E o Vasco tem... Exatamente, até porque hoje talvez tenha sido, em parte, uma surpresa a escalação, com a mudança dos dois ali que você citou. Então, eu acho que, de certa forma, o Vasco tem essa deficiência em relação ao Corinthians, que é a incapacidade de manter, inclusive, o ritmo e a pegada que ele tem, mantendo também a qualidade técnica, porque ritmo e pegada você pode até manter, mas aí você vai perder qualidade técnica. Não à toa, no jogo de hoje, um jogo em que o Vasco atua, na minha visão, muito bem, o melhor momento do Corinthians no jogo, o momento em que o Corinthians consegue ser superior, você pode ver, nos 15 minutos finais ali. É o Carrijo que entra. Quando baixa Mas o o gás. Vasco também exatamente. fisicamente É mais isso aí. degradado. Pra mim Sem é mais um troca, quase reflexo sem de um troca. Vasco que não tinha mudado ninguém, ou tinha mudado um jogador ali, né, nos 15 minutos finais. Um jogador tinha sido alterado. O Vasco já não trava o meio, já não acompanha as triangulações e o Corinthians com 4 cheira, de novos fato. já. O Vasco não tem... Carrijo com gás. Não tem por que mudar e não tem até como mudar. É isso. Que seria a mudança? O Verratti, ele não vem jogando com o Verratti. O Verratti, ele é uma opção e uma forma de alterar o jogo. Então, foi o Ryan pro lado direito, ele tirou, foi o Nuno. O Nuno, mas Já ficou o tinha Andrés feito essa e trocadilha. usando bola pro Verratti e o Coutinho. O Coutinho saiu aos 90, o jogo acabou ali, então tá bom. O que ele pode fazer, o Diniz? Sim, eu acredito que ele vai jogar exatamente igual. O Dorival tem muita coisa para pensar. Porque é o seguinte, quando o Vasco barra os dois laterais, complica a saída de bola dos zagueiros e não deixa a bola passar, o Corinthians não conduz a bola pelo meio de campo, não conduz e não sai tocando. Então você esquece de Yuri, esquece de Memphis, esquece de Garro. Porque no máximo era uma bola estourada para eles. Aí você bota o Memphis para apostar corrida com o zagueiro, o Yuri Alberto e tal. Eles precisam de um jogo um pouquinho mais bem construído. Então tá bom, o que passa na cabeça do Dorival? Ele não tem pontas no Corinthians. Ele pode... Ele pode até falar, eu vou botar o Dieguinho para jogar. Se ele quiser, ele pode. O Vitinho entrou, o Vitinho até é uma opção para ele alterar um pouco a forma de jogar. Porque os laterais do Corinthians são os laterais... O Vitinho na de quem? Não, ele pode até começar, ele pode até decidir. Garro, ele vai botar o Garro desde o início. Entendi. O Garro hoje foi... Entendi. O Garro foi melhor num tempo contra o Cruzeiro do que jogar os dois hoje. Né? Então é uma questão física? Também, o Garro ficou parado. O Garro Acho que teve muito não problema tem de condições contusão. do Garro jogar 90 minutos? Não sei, Ou usa mais o Garro na saída de bola para tentar Gente, furar esse bloqueio do Vasco? Ele não está na condição dos outros. Mas ele tá com foi problema na aconteceu hoje. panturrilha. Não foi. O Garro não baixa hoje. Ele estava com problema na panturrilha. Só para terminar, os laterais são quem ocupa a beirada no campo, no Corinthians, são os laterais. O que faz o Bidu? Bidu é aquele jogador da saída pelo lado, ele tabela com o volante, estica a bola e ele, aproveita o espaço. Teve essa jogada para o Bidu? Não teve. Por quê? Porque o Nuno marcou, vem Nuno, volante. Onde é que está o PH, o lateral? Entenda que os laterais do Vasco não tiveram pontas para marcar.
Os laterais do Vasco, você tinha 2 laterais mais 2 zagueiros. O trio do Corinthians, você marcava com esses 4. Ainda tinha sobra. Quer dizer, o projeto do Vasco funcionou perfeitamente. Então, como o Corinthians vai tentar desestabilizar isso? Aí é uma questão para o Dorival. Ele não tem ponto, a menos que ele venha com a ideia de ter um Dieguinho, porque aí ele cria um problema para o lateral. Mas ele já põe o Dieguinho do lado direito, o Mita está lá jogando do lado oposto. Então, assim, o Dorival vai ter que quebrar a cabeça dele. O que ele vai fazer para mudar um pouco, para desencaixar o Corinthians do Vasco. O Corinthians vai encaixado no Vasco até domingo. Com o time A que jogou, com o time B que terminou, porque o Corinthians terminou melhor porque tinha fôlego. E o Vasco com praticamente nenhuma troca, né? Porque uma troca aos 80 minutos... É uma só, na realidade é uma só. Uma troca foi aos 80 minutos, sendo que o Corinthians começou a trocar 52, logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos. Quer dizer, o Corinthians colocou fôlego e o Vasco foi perdendo o fôlego. Aí você vê um jogo um pouco diferente. Mas para começar no Maracanã, o Dorival vai ter que queimar as pestanas. Ponto pro Diniz hoje então, Pedro? Mais um, né? Porque ele não inventa nada muito diferente. Porque a formação com o Pumita na esquerda, a zaga dele, Paulo Henrique. Aí ali Cauã, Thiago Mendes. Lá na frente, aí Coutinho, Ryan, Nuno. Isso, ele não é que ele inventou e trouxe algo diferente. Ele fez o que ele poderia com esse grupo, o que ele poderia fazer com o Fluminense, o que ele poderia fazer quando ele vence para alcançar os 45 pontos, ele começar a salvar, porque ele faz na volta, segundo tempo, Fluminense, a volta contra o Fluminense. Hoje, eu acho que o mérito aí também está na parte dos jogadores. Eles executam muito bem o que vem sendo pedido, porque é o que vocês já falaram aqui na mesa. Não vai sair muito disso. Eu acho que o que vai modular ali na volta é, às vezes, uma empolgação, às vezes uma finalização, às vezes é a parte técnica do Ryan, que no segundo tempo contra o Fluminense uma parte técnica acima acaba resolvendo, é uma parte técnica do André, do colombiano, do Andrés, que pode ser uma parte técnica acima do Coutinho. Eu tô com o Vitor. Eu vi um time que sabia muito bem o que estava fazendo para travar o Corinthians. Mas, tecnicamente, a gente espera um pouco mais numa decisão de alguns nomes que hoje podem resolver por parte do Vasco. Então, e houve espaço algumas vezes, o Corinthians deu no meio para os jogadores do Vasco acharem esse passe. Os jogadores do Vasco fazendo muito essa movimentação na área, para esse passe sair por baixo e entrar na área, mas o passe não funcionou. A lamentação que o Vasco fica hoje é que, de início, ele poderia pensar que o empate fora de casa contra o Corinthians, onde você sempre sofre, é um bom resultado. Mas a lamentação que fica é que você vê que poderia o jogo se apresentou. ter dado o jogo, como se apresentou em alguns momentos contra o Fluminense. Foram situações semelhantes, só que daquela vez, uma semana atrás, né? Jogo de ida da semifinal, a situação, do ponto de vista técnico, foi aproveitada. O Maracanã vai impactar? 70 mil vascaínos ajudam? O lado anímico vai ajudar? Isso pode mudar um pouco o lado do jogo. Agora, o mais um ponto que eu falo para o Diniz é mais uma atuação desse modelo num jogo de Copa, que pelo menos a ideia tática ali bem executada funcionou para tirar o adversário. Ô, gente, na moral, mano, que coisa patética foi esse futebol do Corinthians hoje, cara. Que futebol patético, mano. Os caras não conseguiam acertar 2 passes seguidos. Primeiro tempo vergonhoso, segundo tempo pior ainda. Entrou o Michael Carrilho, aí o Carrilho não acertou nada, não acertou nada. Altas caneladas na bola, toque pra lateral, pelo amor de Deus, cara, que vergonha esse futebol, mano. Que vergonha. Desse jeito não ganha lá não, mano. Desse jeito não ganha. Se mudar a postura aí sim, a gente pode acreditar. Mas, cara, tinha que ter saído com uma vitória aqui. Eu falei 2-0, mas 6-0, mas eu bati na tecla. 6-0, 1-0 já era uma vantagem legal, mas os caras entraram com uma postura ridícula pra uma final de Copa do Brasil, mano. O Vasco entrou pra jogar uma final de Copa do Brasil, o Corinthians jogou pra jogar um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Vitória em casa. Aquele jogo mole, Memphis Depay não acertou um domínio. Só foi acertar alguma coisa ali quase no final do jogo. Essa triangulação com o Matheus Bidu, que estava impedido, o Euro perdeu um gol ali. Sei lá se estava impedido também. E só, depois ele sai. Porque uma vergonha, cara. Uma vergonha. Maicon, Carrilho, Yuri Alberto. Yuri Alberto tá jogando machucado, mano. É nítido que o cara tá correndo travado e o Dorival não vê isso. Era pra ter sido, mesmo o Memphis jogando mal pra caramba, quem era pra ter saído era o Yuri Alberto. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, que vergonha. O Dorival tomou um banho do Diniz, tomou um banho tático. E às vezes esse empate aí ficou barato. Porque a chance de gol mesmo foi essa bola na trave do Vasco aí, de cabeça. Cara, que vergonha, mano, que vergonha. Eu acho que de todas as finais que eu já assisti do Corinthians, assim, essa aí foi a pior performance, mano. Teve aquela de 2022 que a gente perdeu o título, mas os caras jogaram.
Pô, 2018 também. Mas isso aqui, vamos querer ser campeão desse jeito aí? Pô, da hora, hein? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.